E a partir de agora tem entrevista ouvinte da Jovem Pan News. Nós vamos receber o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Edson Vasconcelos, aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, presidente. Um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente começa falando, inclusive, sobre o assunto do momento. A gente teve a derrubada do IOF acontecendo, num revés aí para o governo, que tende, inclusive, a buscar aí a justiça como uma das alternativas. Agora, qual é a leitura do setor a respeito exatamente, desse recuo do aumento do IOF e dos possíveis prejuízos à população? Primeiro que não é recuo, Foi derrubada. Uma derrubada. Nós vivemos um governo que, ao longo do tempo, timidamente começou a falar em equalização do teto orçamentário, tirou o teto e migraram para o arcabouço, e aquilo foi com uma conversa doce e suave, mostrando que talvez teria uma fundamentação de querer fazer uma boa gestão, mas ao longo do tempo ficou claro que o governo, na verdade, não tem condições mínimas de falar em gestão pública, não consegue fazer um mínimo do lado da máquina pública para falar em equalização da expansão fiscal e que todos os reflexos que ela traz, inclusive a taxa Selic que nós temos hoje aí. Mas estava no momento de dar um basta. Eu acredito que o próprio Congresso percebeu que não tem mais como dar voto de confiança para a estrutura governamental que nós temos hoje aí. E pior do que isso é visível que esse governo quer tratar o tema com narrativas. Então está forçando muito uma crise social que os pagadores de tributo daqui a pouco vão estar brigando entre si e o próprio governo sentado numa banqueta olhando a briga. Quando você tenta buscar uma equidade, vamos dizer assim, tributária para uma nação, é óbvio que aqueles que precisam pagar menos e alguns que precisam pagar mais. Mas no momento que nós estamos hoje, nós precisamos pensar em carga tributária total, que é totalmente diferente a discussão de carga tributária total de justiça tributária. Nesse momento nós tínhamos que tentar fazer o máximo possível para diminuir a carga tributária total, diminuir a tensão da expansão fiscal, voltar as taxas de juros e o endividamento da máquina pública a patamares adequados, para novamente sentar e falar em redistribuição. Porque não é porque um está pagando muito e outros talvez pagando o adequado que todos têm que pagar muito. É o contrário, nós temos que pegar aqueles que estão pagando muito e trazer a patamares adequados. Vou dar um exemplo. O mundo fala em incentivos tributários para a cadeia produtiva, principalmente industrial. Se você olhar no mapa mundial hoje, existem vários pacotes de política industrial trazendo grandes incentivos para a indústria retornar aos seus países ou fundamentar dentro das suas capacidades de industrialização. No Brasil, preferiram criminalizar o incentivo. Nós teremos, isso vai ser com certeza verificado, nós teremos grandes mudanças no entendimento da reforma tributária a curto prazo. As regiões que vão perder incentivo e não têm as condições de ambiente para poder concorrer em manter sua indústria, a energia é mais cara, a infraestrutura é difícil, o consumo não é tão grande naquela localidade, se perder o incentivo, elas vão migrar daquelas localidades. Então as cadeias de valor vão ter uma mudança dentro da concepção brasileira. Tudo isso para dizer o seguinte: a questão tributária ela é muito importante, principalmente quando a gente percebe a carga tributária total. Este governo, por falta de capacidade de governança, vai criar um tumulto, inclusive, dentro da própria sociedade, vai fomentar o nós contra eles, para dizer ainda que alguns não querem pagar, ou que quem ganha dinheiro não quer pagar, ou que as indústrias não querem pagar, o comércio ou quem produz. E no fundo quem paga é o consumidor. Então, o senhor acredita que esse desenho que vem se apresentando não é só em torno do IOF, Outros embates também das visões econômicas que o governo tem reduzem a discussão a essa história do não deixam o presidente trabalhar em função dos pobres, em razão dos pobres, não permitindo que exista uma justiça tributária no país. Isso deve ter que tipo de consequência, por exemplo, a curto prazo, A gente vai acompanhar, inclusive, outros embates que vão seguir no mesmo caminho, mas já está claro que há uma ruptura de visões entre o Congresso e entre o Executivo. E como é que fica o empresário no meio disso? Assustado. O empresário precisa de previsibilidade. Nós entendemos que a ameaça do governo sobre o colapso da máquina pública parece que é uma ameaça pensada
provavelmente eles podem e devem deixar colapsar. Isso automaticamente vai chegar ao Congresso, nas emendas ou na própria envergadura de política do Congresso. Mas sim, parece-me que as eleições do ano que vem se anteciparam e anteciparam muito, inclusive por essa percepção de que o governo já não tem mais muito o que fazer, já não tem apoio político mínimo para conseguir fazer a pauta básica, inclusive a aprovação do orçamento desse ano se deu numa condição temporal que nunca foi vista, né? Eu acredito assim que nós precisamos perceber o quanto o Brasil está polarizado e tentar trazer uma lucidez à sociedade para não cair em narrativas muito baratas. Nós não somos isolados do mundo, as políticas de consumo e políticas industriais do mundo, como o próprio Donald Trump os Estados Unidos está provando hoje que tudo que ele está fazendo é para voltar a sua indústria para a base norte-americana. Então ele está pagando um preço muito caro para tentar repatriar sua indústria. A indústria é algo importante. Então perceber que nós não estamos isolados, que se a carga tributária total aqui começar a ser o grande inimigo da produção brasileira, o reflexo a curto prazo vai ser muito devastador. Presidente, Camila Andrade aqui. Bom, o senhor falou que a gente está tendo um adiantamento, né, dessa campanha eleitoral e, de fato, a gente percebe isso quando olha para o cenário hoje em Brasília. E há muitos governadores que se colocam como players aí para tentar disputar uma eleição em 2026, concorrendo provavelmente com Lula, que pode vir a tentar uma reeleição, e a gente sabe que Bolsonaro está fora desse jogo. Sim. O próprio Ratinho Júnior, que é um dos nomes que pode ser lançado pelo PSD, o partido dele, está hoje com uma campanha nas redes sociais e principalmente na TV aberta, que usa o slogan de Plano Paraná como um modelo, aquilo que tem sido feito aqui no nosso estado, né? Como é que o senhor olha para esse cenário e principalmente para os setores, né? Diante de tantos nomes possíveis para uma eleição em 2026? Eu acho que a centro-direita tem que se unir para tentar enfrentar o desafio de 2026. Entendo que o grande player é o Tarcísio, né? Todos os outros vão ficar no banco de espera para tentar ver se há uma viabilidade, inclusive de ter legenda, né? O governador do Paraná, inclusive, na sua avaliação? Acredito que sim. Acredito que o grande jogador é o Tarcísio. Se o Tarcísio não estiver, aí se reavalia totalmente o quadro novamente, perceber e também entender que o Bolsonaro é alguém que vai interferir, mesmo não estando candidato, ele vai interferir diretamente na escolha do sucessor. Eu acho que isso é fundamental. É claro que talvez um ou outro governador não aceite essa coalizão e queira buscar uma legenda. No primeiro turno não vejo como um grande risco, mas se pudéssemos ter com certeza um grande jogador que fosse, a chance de não ter uma surpresa negativa ano que vem seria favorável. Mas nós precisamos de candidatos que tenham compromisso também com a visão produtiva. Nós temos muitas dificuldades no estado do Paraná, nós temos boas referências, mas nós temos dificuldades. Nós temos o ICMS, o maior ICMS modal do Sul e do Sudeste. Então, para nós é sempre uma dificuldade quando nós falamos de carga tributária total aqui. Mas não é toda empresa, nós temos a menor carga tributária para pequenas e micros. A pequenas e micros têm carga tributária destensionada desde vários governos atrás. Também não é mérito desse governo IPVA à altura que está, de outros governos também. Mas hoje nós temos o Estado com um caixa favorável, bacana, mas esse dinheiro é da sociedade. Então nós fizemos esse caixa. Eu só queria entender, dentro desse contexto, já que a gente está falando sobre Estado, o senhor vê uma perspectiva também, né, com essa questão eleitoral aqui do Estado, de alterar essas dificuldades que o senhor aponta. Como é que o senhor tem visto também esse desenho para o Paraná, dentre as mudanças que as eleições podem trazer? Desculpa, não entendi a pergunta. A minha pergunta é qual é a perspectiva que o senhor tem? O senhor está falando que o Estado enfrenta dificuldades, não é? Que em relação à questão do ICMS, está apontando que o empresário tem dificuldades em relação a isso. O empresário, ele sempre está buscando entender as boas referências. Sim. Nós precisamos de ambiente, infraestrutura, energia, questão tributária, desburocratização. A questão tributária no Paraná tem um histórico não tão bom. Então é isso que eu estou colocando. Mas há uma perspectiva de melhoria, talvez? Ou você sabe, não há? Acho que não. Não vi ninguém falando que vai baixar tributo, né? Então vamos pensar quais são os compromissos que o setor exigiria ou gostaria de ter para um candidato ao governo do estado do Paraná e principalmente à presidência da República. Veja só, para nós, indústria, a matriz energética está delicada.
Nós precisamos de grandes investimentos na questão energética. O Paraná é um grande produtor de energia renovável, de energia limpa, porém nós temos dificuldade na qualidade da energia. Em muitas regiões, a dificuldade não é a geração, é a distribuição e transmissão. E isso requer grandes investimentos. Na região oeste, um levantamento preliminar que nós temos, é necessário mais de 30 subestações para equalizar o problema. E isso significa que nós estamos falando em crescer e nós estamos tendo que resolver o problema do passado. Então, nós temos que ter um compromisso com infraestrutura energética. Segundo, nós temos dificuldades na questão portuária. Santa Catarina tem vários portos que nos últimos 5 anos saíram. E parte da carga paranaense está indo para os portos de Santa Catarina. Existe uma cooperativa paranaense, a Coamo, que está fazendo um terminal de cargas em Santa Catarina. Nós precisamos ter um compromisso em ampliar a nossa capacidade portuária. É claro que para nós a produção não tem problema que vá por Santa Catarina. O que nós precisamos é de serviço, prestação de serviço. O Paraná, é claro que nós gostaríamos que tivesse também essa mesma equalização de crescimento da capacidade portuária. Para nós é fundamental. A questão da desburocratização, a questão tributária, com a reforma tributária ela perde um pouco de tração. Em 2032 está todo mundo equalizado pelo raso, né? O movimento de ter uma carga tributária de 19,5 comparativamente com Santa Catarina, que tem 17, é desconfortável. Porém, a argumentação que a longo prazo nós teremos mais acesso à fatia do fundo de desenvolvimento, para a gente não perder lá na frente. Mas talvez a gente esteja perdendo hoje já empresas para Santa Catarina. O que importa para nós é que o candidato tem que perceber que economia é a somatória da saúde dos CNPJs e CPFs de um Estado. Economia não é o Estado ter caixa. O caixa que o Estado tem é nosso, é da sociedade. Nós bancamos esse caixa. Nós precisamos entender ao longo do tempo qual é a capacidade de destravar o setor produtivo e tentar perceber que para dobrar o PIB, automaticamente vai dobrar também a arrecadação do poder público. Nós precisamos buscar ao longo do tempo reduzir a carga tributária. É óbvio que a nação, o país tem mais capacidade hoje de envergadura de poder reduzir algumas pontas de carga tributária, mas o Estado também tem as suas ferramentas. Nós temos aqui como também buscar algumas equalizações que tragam para a gente competitividade e não perder a indústria para os outros estados. O senhor falou sobre entraves, né? Questões que precisam ser melhoradas. Eu vou perguntar do pedágio. Qual é a avaliação e leitura? A Federação, inclusive, lançou um mapeamento bem completo, né, sobre a questão dos pedágios, observatório. Qual é a avaliação que tem do andamento das concessões? O nosso histórico ele é muito ruim quando falamos do primeiro ciclo de concessões. A nossa preocupação é que pedágio bom é aquele que vai que vai cumprir as promessas de obras. Então, lá atrás, o grande problema que nós tivemos foi que todas as obras que foram prometidas, nem todas foram cumpridas. E também tivemos escândalos que até a própria Lava Jato pegou e mostrou que haviam vários desvios de conduta e corrupção dentro dos aditivos, tira a obra daqui, leva a obra para lá. Para nós, a importância de ter acesso aos documentos, entender o prazo das obras, não é só para a imprensa, que eu acho que é a primeira beneficiada, que sempre está com contato com a população, mas as próprias lideranças regionais, a própria população perceber quando que vai ter a sua obra, qual que é a data de entrega, começar a cobrar suas lideranças políticas para conseguir fazer que aquela obra seja executada. Existem vários detalhes dentro de uma obra de concessão para ela poder ser entregue na data correta. Um dos grandes entraves é o licenciamento ambiental. Nós vamos ter um pacote de obras que vai, na verdade, exigir do poder público várias licenças ambientais ao mesmo tempo, todos os anos, até entregar o ciclo de obras. Isso também nos preocupa. Então, a gente conseguindo perceber como cobrar, talvez até a antecipação da percepção da entrega da obra, que é olhar o licenciamento ambiental, o nosso observatório vai colaborar. Outra coisa é tentar inibir que aconteçam as trocas de obras. Vamos trocar a obra aqui com a obra lá. Nós tivemos em Cascavel, entre Cascavel e Campo Mourão, uma obra de duplicação de 74 quilômetros que foi retirada do contrato e foi levada para outra região, Paranavaí e Nova Esperança. Na época, aquela comunidade não aceitou a troca, mas também não foi ouvida. Então, a importância de cada região perceber
o risco de perder sua obra, inclusive de cobrar que não seja tirada, porque é importante para Paranavaí e Nova Esperança, mas era importante também para Cascavel e Campo Mourão. E aquela obra, em novembro de 2015, ela já estava paga. Era simplesmente iniciar para ter o usufruto da obra. E nós tivemos a obra retirada dali. Mas Nova Esperança, Paranavaí também merece. Ok, mas não em detrimento daquela localidade. Então, também o observatório vai trazer esse conforto para, se alguém perceber que está sendo retirada a sua obra, tem que cobrar a sua liderança. Não pode permitir. E também lá atrás, no primeiro ciclo de concessões, aonde mais tivemos problemas foi nos aditivos de trocas de obras. Então, uma obra de 70 km virou uma obra de 30 km. E foi o que aconteceu em Cascavel, Campo Mourão e Paranavaí e Nova Esperança. Nós tentávamos fazer contas de engenharia, claro, sempre precárias, porque nós não tínhamos os projetos, não batia a conta. Então sempre havia falta de obra ou sobra de recursos que sumia. E tanto está aí a Operação Lava Jato que provou que houve um grande movimento de desvio de recursos, né? Mas com a entrada, por exemplo, né, dessas novas concessões, o senhor já apontou a preocupação com as grandes obras que virão à frente. O observatório já vem acompanhando esses passos de chegada, por exemplo, em relação àquela história de primeiro fazer a recuperação ou mesmo as cobranças. Ele é bastante amplo e completo, inclusive, né? Para a gente contar para a audiência, a FIEP fez um trabalho de levantar exatamente, né, todas as obras, os trechos, e você concentrar no mesmo acesso essa busca de informações facilitada, que às vezes as pessoas têm dificuldade em pegar o contrato, ler o contrato. Sim. É muito complexo. Então, fica de uma maneira real. Tem atualização, inclusive, prevista por satélite para acontecer, para que as pessoas possam acompanhar. Essa primeira entrada, já uma sinalização mais positiva do que o modelo traumático anterior, apesar da preocupação com as obras grandes e licenças ambientais, ou não? Qual é a leitura que o senhor tem do momento? Parece-me que a sensação de lucidez para poder falar do tema é muito maior. Cada contrato tem mais de 2.000 páginas, então nós não tínhamos nem acesso às 2.000 páginas, agora nós temos ela de fácil acesso, inclusive com um agente de IA ali podendo melhorar a performance e buscar o tema específico. É uma constante, eu acredito que nós vamos ter que, ao longo do tempo, sempre estar exercitando a sociedade a observar as suas obras. Entendo ainda que não é a população na sua totalidade que vai usar a ferramenta. Eu entendo ainda que será a imprensa e as lideranças políticas e as lideranças de classes, de entidades de classe que vão poder ter acesso. Mas é muito favorável. A gente tem uma resposta muito positiva, muitas dúvidas, as pessoas sempre estão com dúvidas. Eu ouvi falar que tem, ouvi falar que não tem. Vai subir a tarifa quando vê o degrau? Exatamente. É importante esse acompanhamento, porque se entra em descompasso, aí é que os problemas começam, né? Mas eu queria mudar aqui um pouquinho de assunto, fazer uma retomada do que o senhor já apontou aqui, presidente, sobre a questão do ambiente para os negócios, né, para a indústria, para as empresas. O senhor falou que, eventualmente, por conta desse ambiente, a gente pode perder empresas para Santa Catarina, mas eu lembro que o Paraná está estrategicamente bem localizado, quando a gente pensa em negócios, numa tríplice fronteira. E aí, eu retomo aqui também uma preocupação com outros países, porque o senhor citou a política do Trump de tentar retomar as indústrias, né, trazer de volta essa produção para dentro do país. Porque essa proximidade com o Paraguai tem feito com que muitos empresários tenham investido em levar suas produções para o país vizinho. E a gente vê isso com bons olhos, até um intercâmbio dessas empresas entre Brasil e Paraguai. Mas a médio e longo prazo, como que o senhor enxerga essa parceria que tem se formado, né? Esse investimento do Paraguai em atrair principalmente manufaturas para o país, até com uma perspectiva, a gente está discutindo o anexo C de Itaipu, né? De que muito em breve a gente não tenha mais como comprar energia excedente deles, porque eles vão acabar utilizando todo esse excedente. Bom, o Paraguai tem várias vantagens competitivas, comparativas, mas tem muitas dificuldades. Então, quando nós falamos de ambiente, a empregabilidade, a infraestrutura, a distância dos portos, a distância também do mercado consumidor, não favorece o Paraguai. Então, tem algumas empresas que especificamente se adequam ao ambiente. É claro que a questão tributária da segurança, vamos dizer assim, a previsibilidade tributária do Paraguai, ela é muito favorável. Mas não é qualquer empresa que vai conseguir estar lá e vai conseguir competir, porque tem um ciclo muito pesado sobre valor agregado por peso de produto.
Então, um exemplo, se você montar uma fábrica de água no Paraguai, ela tem, de água de mineral, ela tem um raio de 80 quilômetros de ação. Ela vai atender só aquela micro-região. Então tem que ter valor agregado para poder escalar várias distâncias, e o rodoviário nosso é muito caro, para poder fabricar lá e ter um benefício para ainda olhar o mercado consumidor brasileiro. Eu acredito que o Paraguai, ele é um ponto de comparação, mas o Brasil tem que entender que os grandes competidores brasileiros, os mercados emergentes, os países emergentes, eles estão com carga tributária total na ordem de 20%. E isso é muito importante para a gente entender como nós estamos fora da curva. Quando nós falamos que nós estamos em 34% de carga tributária total, significa que 14%, aproximadamente 10%, nós estamos tirando da capacidade da economia e colocando na máquina pública. Ah, mas a nossa máquina pública entrega mais que as outras. Não, não entrega. A nossa máquina pública não entrega mais que os outros, e aí tem que entender o tamanho da máquina pública pelo tamanho do PIB. É isso que a gente ao longo do tempo percebe que o governo ou os governos perdem capacidade de perceber. O governo federal, os governos estaduais deveriam fazer o seguinte: olha, nós temos 2 trilhões de PIB nacional, vamos fazer esses 2 virar 4? E daí a gente também vai manter a nossa, ou aumentar a nossa capacidade de arrecadar para a máquina pública? Mas parece que não, parece que eles entendem que a máquina pública é geradora de riqueza. E a máquina pública não gera nada, só tira de quem gera. E isso para mim é preocupante, porque olhar o Paraguai, que está com uma carga tributária total muito menor do que os 20%, não é uma referência para a gente conseguir evoluir o país. É claro que é um beliscão. Fala assim, poxa, vocês estão muito longe, vocês estão muito longe. Agora, tem países que estão muito mais concorrentes com o Brasil no mercado externo, e que nós não estamos isolados, que a tese de que tudo aqui que se faz dá certo. Exemplo que eu vou dar, a questão do leite. Quando nós tivemos um mínimo de pausa de compra chinesa do leite uruguai e argentino, a sobreoferta veio para o Brasil, quase quebrou com a cadeia leiteira do Paraná. E nós somos competitivos. O que deu de errado? Então, nós somos a prateleira do mundo, ok, mas comparado a quem? O que o Trump está fazendo? Ele está colocando a sobretaxa para calibrar a entrada. Quem tem muita competitividade ou não para entrar no mercado deles. Eles têm um poder de compra brutal. Eles têm 12% do seu PIB de poder de importação. Então eles têm 30 trilhões de PIB, eles contratam 3,6 trilhões de dólares do mercado externo. O Brasil vende 1,1% desse total. Não vende nada. Nós não temos a capacidade de lá vender. Ah, mas nós não somos competitivos? Por incrível que pareça, não. Em algumas situações, não. Tanto que nós fomos para lá há 2 meses tentando ver se conseguimos resolver um problema da cadeia do agro aqui do Paraná, que é a indústria da madeira, que vende muita madeira beneficiada para lá. É um pouco frustrante você sentar na mesa, porque você percebe rapidamente que eles não estão preocupados com o Brasil. Vocês são muito pequenininhos aqui e tal. Então nós somos, na verdade, o raspa do tacho. Eles querem primeiro resolver o problema com a China. Mas você percebe que existe um teto de competitividade. Tanto que quando bate naquele teto, as empresas brasileiras já falam em montar indústrias lá. Então o jogo dele está dando certo. O jogo do Trump está dando certo. Ele, em algum momento, a cadeia de valor vai voltar para o solo americano. Agora, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil para poder deixar a nossa indústria competitiva? Não estou nem falando para trazer alguma indústria que saiu do Brasil, que foi para o Paraguai. Buscar outros mercados é um caminho? Não, nós estamos tirando incentivo, criminalizando incentivo, aumentando a carga tributária total, indo totalmente ao contrário. O PIB, ele é feito de ativos tecnológicos, máquinas e pessoas para trabalhar, é a soma. Então é uma grande empresa, o Brasil é uma grande empresa que tem um governo do lado, que vê essa grande empresa que é um PIB. Ou nós melhoramos a nossa tecnologia e equipamentos, ou nós temos disponibilidade de mão de obra. Por que a Índia dobrou em pouco tempo? Porque 1,5 bilhão de pessoas tem mão de obra para... não tem a máquina, coloca 10 para fazer. Quando eles falam que o brasileiro produz 4 vezes menos que o norte-americano, é porque o norte-americano está numa máquina que produz 4 vezes mais. Então o pico de produtividade do norte-americano, do alemão, está vinculado à tecnologia, não é nem mais a capacidade humana de trabalho.
porque começa a ficar restrita a curva do bônus demográfico de todos esses países ao longo do tempo vão cair, mas a Índia não, sobe. O que nós estamos fazendo no Brasil? Com um equívoco do Bolsa Família, ainda tirando a disponibilidade de mão de obra disponível para poder compor o nosso PIB. Ok, temos um outro caminho, vamos contratar máquina, mas com um juro desse tamanho e com falta de disponibilidade de crédito, porque hoje não é só ter o juro alto. Se você for ao mercado, você vai descobrir que não tem disponibilidade de crédito, porque a expansão fiscal do governo federal, ele é o maior concorrente hoje da iniciativa privada. Ele quer arrolar a sua dívida. Ele fala assim, mercado, eu pago mais para rolar a minha dívida. E a iniciativa privada fala assim, não sobrou alguma coisa para nós? Mesmo com o juro alto? Não tem. Então assim, o Brasil está em contramão em todos os sentidos. E parece-me que não vai cessar a curto prazo, porque essa guerra ideológica vai trazer cada vez mais o populismo de falar o seguinte, não, o rico tem que pagar tributo. Primeiro nós temos que falar em carga tributária total, distensionar a capacidade de gerar mais PIB. Quando nós não temos capacidade de contratar máquinas e nem tem mão de obra disponível, e essa empresa começa a pagar mais para você vir para a empresa dela, mas você não aumenta a produtividade, aumento de preço vai para a gôndola, inflação. Aí ela toma você da minha empresa, vai pagar mais, você não traz produtividade, porque ela não trocou a máquina, você está só trocando de mão. E simplesmente ela vai jogar o aumento de custo para a gôndola, inflação. O Brasil hoje não pode crescer. Se crescer demais, vai gerar pressão salarial, que gera pressão inflacionária por falta de aumento de produtividade. O que os Estados Unidos estão fazendo? Jogando duríssimo para aumentar a produtividade e com isso conseguir ser mais competitivo, abrir mão do imigrante, poder trocar PIB per capita, aumentar o seu PIB per capita, e você está colocando produtividade e escala dentro da tua fábrica com robotização. E o Brasil não vai conseguir fazer isso. São 2h56. Quero agradecer imensamente aqui o presidente da Federação das Indústrias do Paraná por essa conversa. Preciso só perguntar uma questão. O senhor pretende sair candidato a alguma coisa? Existe alguma pretensão no futuro ligada à política? Não. Se der certo, a reeleição da FIEP. Se o pessoal permitir. Também são eleições. Bom, agradeço imensamente a conversa sobre economia, Brasil, política, produtividade. Inclusive, adorei, porque eu não sabia. A gente vê sempre esse índice como jornalistas da produtividade e se pergunta por que esse país acaba. Você também, Camila? Não, vou aproveitar e vou dar uma indicação aqui, que vocês sabem que eu sou a louca da leitura, né? Eu li recentemente A Jornada da Humanidade. Vou me esquecer aqui, Odd, não sei o sobrenome dele de cabeça, o autor, mas explica justamente isso, né? Como que é o custo de produção para cada país e de longe os Estados Unidos é o maior exemplo, porque justamente tem essa tecnologia de ponta associada, atrelada a uma mão de obra muito qualificada. Mas a explicação do Edson foi quase melhor do que a do livro, assim. Então, muito obrigada aqui por esclarecer isso à nossa audiência. Absolutamente esclarecedor para a gente entender o cenário exatamente, né? E os impactos entraves que vão se desenhando. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. É isso, ó, 2h50.